Olá pessoal, boa noite, sejam todos bem-vindos ao nosso segundo vídeo de hoje. E o Gilmar Mendes, alerta de spoiler aqui rapidinho, que é quem manda de verdade lá naquela bagaça, né, pra quem não tá sabendo, resolveu se pronunciar a respeito da possibilidade do Jair Bolsonaro ser tornado elegível novamente pelo STF. E a fala dele deixou todo mundo desolado. Ai meu Deus, não vai ter jeito, ele não vai deixar, Bolsonaro não vai concorrer, vamos ter que escolher outro candidato. Galera, seguinte, eu vou trazer aqui para vocês esta matéria e uma outra, também de 2024, que passou despercebida. Eu, pelo menos, não vi ninguém comentando essas falas do Gilmar. E aí vocês vão perceber, de maneira muito clara, que não é o entendimento atual dos ministros que vai definir essa questão. Tá? Tem muita água para rolar por debaixo dessa ponte, inclusive a própria composição do TSE à época. Daqui a pouco a gente conversa sobre isso, tá? Antes disso, outras matérias. A primeira é a seguinte: Brasil é o 6º país com maior fuga de milionários. Cerca de 800 pessoas com pelo menos $1 milhão vão deixar, ou já deixaram, né? Ou estão deixando, ou vão deixar o Brasil em 2024 com destino a outro país. Essa matéria é muito boa. Quem fez essa pesquisa aí, pessoal, não foi ninguém da direita, ninguém da esquerda, não foi uma consultoria, tá? Pesquisa a nível global. Então não tem interesses políticos envolvidos nesse resultado. Isso aí, essa matéria é muito boa para os asnos que defendem aquela história, né, de taxar mais os ricos e tal. Isso nem foi implementado ainda e os ricos já estão deixando o país. Por quê? A explicação é muito simples. Quanto mais dinheiro você tem, mais facilidade para deixar o país e recomeçar a sua vida em outro lugar. Sempre quem se ferra com essa história é o pobre, que não tem essa opção, a não ser que resolva fazer uma viagem louca, né? Vai para o México, tenta entrar na marra lá nos Estados Unidos, aproveita enquanto o Trump não volta. Mas, fora isso, quem vai, né, legalmente, com tudo organizado, é a pessoa que tem mais recursos. Se isso for implementado, aí é que a coisa vai desandar mesmo. Todos os países que implementaram isso aí viram o mesmo resultado. Não tem para onde fugir. Sempre vai ter um país que vai receber essas pessoas de braços abertos. Aqui você paga menos. Pode vir para cá, traz tua grana para cá. E lá vai o milionário. Então tá aí. 800, só por conta da crise, só por conta do governo do PT. Imaginem, né, se o governo continuar, se o governo não cair, e começarem a taxar à torto e à direito os ricos. Debandada vai ser incontrolável, tá? Vamos falar um pouquinho agora sobre a hipocrisia, né, dos pseudo-ambientalistas. No Pantanal, recorde de incêndios expõe falhas na prevenção do governo Lula. Vocês lembram, naquela época, né, que teve várias queimadas na Amazônia, depois no Pantanal, no Cerrado, durante o governo de Jair Bolsonaro? Vocês se lembram, com certeza, né? E eu fiz um vídeo aqui trazendo dados para mostrar que a explicação era muito simples. Não tem mistério, tá, pessoal? É ciência pura. Quanto mais chove, mais água. Quanto mais água, menos incêndio. Por quê? Porque água apaga fogo. Então, toda vez que tem um recorde de queimadas, esse recorde está atrelado a uma seca. Só que essa explicação funciona agora. Eles falam em prevenção. Aí por que prevenção? Porque já era sabido que teria essa seca, então tinha que, né, tomar algumas medidas ali, já que ele prometeu cuidar do meio ambiente, né, mudanças climáticas e tal, e ele não fez nada, não cumpriu com a sua palavra. Mas na época do Bolsonaro, não, era culpa do Bolsonaro. Né, o fogo era culpa dele, não era culpa da falta d'água. Então, para que fique bem claro, tá, pessoal? Não tem erro. Não tem erro. E eu não estou livrando a cara do Lula, não. Eu estou falando a verdade, porque meu compromisso aqui é com a verdade. Esse governo tem culpa por esses números? Não. Tá chovendo menos do que o normal. Cai menos água, o fogo não apaga. Agora, o Lula e a Marina Silva falaram a respeito das queimadas no Pantanal. Eu vou trazer aqui para vocês as postagens dos dois no Twitter. Começamos com a do Lula. Por que nossas Forças Armadas não estão com um grande contingente no Pantanal e na Amazônia para tentar combater os incêndios? Eles desmontaram todos os mecanismos de prevenção a incêndios. Esse ministro do Meio Ambiente
É um cidadão sem caráter e sem respeito pela natureza. Olha, o Lula pegou pesado com a Marina, né? Aí, na sequência, a própria. O que precisa ficar claro é que as queimadas no Pantanal e na Amazônia não são acidentais. Fazem parte de um projeto e de uma visão de mundo que despreza o meio ambiente, com os quais o governo compactua e incentiva. Gente do céu, Marina Silva abriu a caixa de ferramentas. O Pantanal chama e clama por ajuda urgentemente. O detalhe é o seguinte, pessoal, essa fala aí da Marina Silva é do dia 16 de setembro de 2020, justamente naquela época que a gente acabou de comentar. E a fala do Lula é do dia anterior, discurso combinado, né? 15/9/2020. Viram ali a questão da prevenção? Pois é, o próprio Lula falando isso. Ah, tem que fazer um trabalho preventivo ali e tal. Por quê? Porque naquela época também já tinha uma noção ali de que ia rolar uma seca, né? Então faz o trabalho, coisa que ele não fez agora. Naquela época lá, manda os militares para o Pantanal, manda os militares para a Amazônia. Outro dia estava lá o Tomás Ribeiro Paiva dizendo que não tem mais helicóptero na Amazônia para fazer monitoramento. E o presidente é quem? É o Lula. Marina Silva, ali a mesma coisa. Esses incêndios aí não são acidentais, né? Estão sendo provocados. Uma visão de mundo com a qual o governo, na época do Bolsonaro, compactua. E aí, Marina Silva, será que vale esse discurso aí agora? Né? É isso, pessoal. Eles não têm culpa. Eles não têm culpa. Lamento informar para quem está, né, ali um pé no outro, para descer a linha nos dois, mas não tem culpa. Caindo menos água. Dá para a gente criticar? Dá. Por conta de quê? Do que eles falavam na época do governo Bolsonaro. Né? A contradição. A hipocrisia. Então, tá aí todas as informações para vocês. Usem como acharem melhor. Agora vamos conversar aqui sobre o senhor Gilmar Mendes. E esclarecendo aqui o que eu falei no começo do vídeo. Gente, quem puxa as cordinhas dentro do STF é o Gilmarzão. Mas isso tem muito tempo, muito tempo. A temperatura da casa varia de acordo com a vontade do Gilmar Mendes. Tá? Toda vez que alguém tenta se opor ao Gilmar lá dentro, vai dar ruim. Vai dar ruim. Não é bom para essa pessoa. E para quem está aqui fora também. Eu tomo todo o cuidado do mundo quando falo sobre o Gilmar Mendes. Tá? E é isso que eu vou fazer aqui. Vou apenas expor fatos para vocês, né? Falas do próprio Gilmar, sem interpretação nenhuma. Tá? Começando por essa aí. Gilmar Mendes diz que não há clima para anistia dos envolvidos no 8 de janeiro. Não há clima, né? Não há clima, então depende do clima. Depende da temperatura política do momento. A gente já está introduzindo aqui o que a gente vai falar em mais detalhes lá para frente. Assim, não é questão de ter clima ou não, né? É uma coisa que está, né, tramitando dentro do Congresso Nacional. Então, é uma prerrogativa do Legislativo. Será que o Gilmar Mendes vai se intrometer ali? Eu não sei, não duvido, até apostaria que vai. Mas, em tese, não deveria. Mas vocês percebem aí que a coisa não depende da legalidade, da ilegalidade, da constitucionalidade, da inconstitucionalidade. O que ele fez está certo, o que ele fez está errado. Não. Depende da temperatura, do clima. Tá? Aí a gente chega à segunda matéria que é a que interessa aqui pra gente. Reversão de inelegibilidade do Jair Bolsonaro no STF é muito difícil. Foi o Gilmar Mendes que falou isso aí. E aí, galera, eu vou falar um negócio aqui que algumas pessoas podem achar que é uma fala agressiva da minha parte, mas não é não, tá? Acabei de falar que eu não sou maluco de atacar o Gilmar Mendes. Ele, assim, talvez comparar, assim, acima dele, talvez só o Barroso, é um animal político. O Gilmar Mendes, como ministro do STF, há muito tempo se transformou em um político dentro do judiciário. Então, mesma coisa, tudo depende ali da temperatura, né, do fluxo, para onde a maré está apontando. É isso que decide as coisas, né, na cabeça do Gilmar Mendes,
e, consequentemente, dentro do STF. Então, pessoal, é isso que a gente precisa entender. Agora, ele, na fala dele, menciona o TSE, tá? Eu vou ler aqui esta fala sobre a elegibilidade ou não do Jair Bolsonaro e, na sequência, a gente vai ler uma outra matéria deste ano em que o Gilmar fala sobre a queda da prisão em segunda instância, que só foi possível porque ele, Gilmar Mendes, mudou o seu entendimento acerca da matéria, tá? E aí, a gente não vai restar nenhuma dúvida. Abre aspas para Gilmar Mendes. Vamos aguardar, obviamente, a deliberação do tribunal, mas tudo tende a manter a decisão que já foi tomada pelo TSE. Prestem atenção nisso, tá? Essa tem sido a rotina em casos semelhantes, fecha aspas, afirmou o magistrado em entrevista ao programa CNN Radar Internacional. Agora, gente, vejam essa matéria. De 6 de março deste ano. Gilmar confessa leitura política contra prisão em segunda instância. Decano do STF, Gilmar Mendes, confessou em entrevista publicada pelo Valor, nesta quarta-feira, lá atrás, 6 de março, que fez uma leitura política para mudar sua posição, que guiou a mudança de jurisprudência do tribunal sobre a prisão após condenação em segunda instância. A mudança ocorreu quando Lula estava preso e permitiu que ele deixasse a cadeia antes mesmo da anulação de suas condenações na Lava Jato pelo STF. Mais uma vez, abre aspas para o Gilmar Mendes. A jurisprudência tradicional do tribunal, desde antes da Constituição de 1988, era de que, com a decisão de segundo grau, você podia mandar prender. Sempre foi assim. Em 2009, passou-se a entender que o texto constitucional exige o trânsito em julgado. E assim ficou. Na Lava Jato, se construiu, com teoria, a ideia de que era possível rever aquilo, estabelecendo a possibilidade de antecipar a execução da pena. Com a configuração de todo o quadro, acabei fazendo uma leitura política e anunciei, na turma, que não seguiria mais a jurisprudência e mudaria de posição quando o caso fosse levado ao plenário, fecha aspas. Então, pessoal, é o seguinte, a gente tem que analisar essa declaração de Gilmar Mendes, é muito difícil de reverter, em conjunto com essa outra declaração, por dois motivos. O primeiro, ele fala sobre a decisão do TSE. Só que o entendimento do TSE pode mudar. Eu já falei aqui várias vezes. Eu não levo fé no André Mendonça nem no Cássio Nunes. Mas, em breve, o Nunes vai ser o presidente do TSE e o André Mendonça já vai estar lá. E a direita, em tese, bem em tese mesmo, terá maioria dentro da casa. E aí, um novo recurso pode gerar a reversão, a mudança de entendimento a respeito da elegibilidade do Jair Bolsonaro. E aí, alguém iria recorrer e o caso chegaria ao STF. E aí, Gilmar Mendes? Você vai continuar dizendo que não vai mudar o que o TSE decidiu? Porque aí a decisão já vai ter sido diferente daquela vigente hoje. Tá? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, análise política. O Gilmar Mendes, repetindo aqui, é um animal político. Quando chegar a hora de decidir, ele vai levar tudo isso em consideração. Ele vai ver como é que está a temperatura, por isso que eu deixei ele lá na capa do vídeo, né, como previsão do tempo. Né? Ele próprio vai depender do clima sobre o 8 de janeiro. Mesma coisa aqui. Ele vai fazer uma leitura do cenário político na época e vai tomar suas decisões que invariavelmente são as mesmas do STF. É ele quem decide ali. Pode não ser de primeira, mas depois ele vai mexendo os pauzinhos ali e chega sempre ao resultado que ele quer. Aí eu não sei, gente. Aí eu não sei. O argumento dele sobre o TSE pode cair. Existe uma boa chance? Sim, existe uma boa chance. Eu prefiro não criar esperanças, mas, nesse caso, pode mudar. E aí esse argumento dele vai deixar ele ali numa sinuca de bico. E a temperatura política? A gente não sabe como é que vai estar o Brasil. A gente não sabe, por exemplo, se a gente vai estar dando início a um processo de impeachment do próprio Lula. Se a gente vai ter manifestações colossais no Brasil inteiro na época do julgamento. Não tem como saber. O que eu sei é que o Brasil está prestes a encarar
uma crise econômica jamais vista aqui, pior do que a da época da Dilma Rousseff. Já pensou se coincide? Se o julgamento coincide com isso aí? Aí, gente, a temperatura vai estar fervendo, o clima vai estar quente para burro. E o Gilmar Mendes vai levar isso em consideração. Imprevisível, tá? Agora, o que eu peço para vocês é o seguinte, não se deem por vencidos. Ah, o Gilmar Mendes disse que não tem jeito, que é muito difícil, então vamos deixar para lá. Tá aí o exemplo da segunda instância que eu trouxe para vocês, que não me deixa mentir. Tá? Antes de me despedir, pessoal, eu queria fazer um convite especial para vocês para participarem de um projeto muito bacana do meu advogado, tá? O Guilherme Piassesi, que é um escritor de mão cheia. Ele já escreveu esse livro aqui, Escritos Conservadores, Guilhermo Federico Piassesi Ramos, um advogado brilhante. Importante ressaltar aqui que ele me defendeu de graça em vários processos. Tá? Cada petição do Guilhermo é uma obra de arte. O cara realmente é um grande escritor. E agora ele está querendo lançar um romance. O primeiro livro dele, em parceria com a esposa dele, sem cunho político. Tá? Só que tá difícil de arrumar uma editora e ele está querendo partir para produção independente. Tá? Então vou deixar aí vocês com o vídeo do Guilhermo explicando o projeto. Depois a esposa dele, a Raquel, também fala, né, a respeito da parte dela. Como eu disse aqui, eles escreveram um livro juntos. E depois eu volto aqui para finalizar. Olá pessoal, saudações a todos. Eu estou vindo aqui agradecer de coração, muito obrigado a todo mundo que já contribuiu com a minha vaquinha, com o meu financiamento coletivo, para a publicação do meu livro de romance São Roque de Augustine, que eu escrevi junto com a minha doce Raquel. E para dizer uma coisa, quem já contribuiu, eu tenho a lista de todo mundo. Será divulgado no final do livro os créditos. A relação de todo mundo que contribuiu de alguma maneira terá o nome lá, a lista em ordem alfabética. Eu acho isso justíssimo, porque a publicação do livro só será possível por essa ajuda de todo mundo. Mas eu sei que tem gente que quer ficar anônima. Então, quem não quiser ter o nome divulgado nos créditos, me avisa de maneira privada que aí eu retiro o nome, tá bom? Muito obrigado a todos e sigam contribuindo. O link da vaquinha está aqui no post. Abraço a todos, ótima semana, Deus abençoe. Queridos amigos, eu venho aqui muito feliz agradecer a todos vocês por terem colaborado e doado para que finalmente o livro São Roque de Augustine seja publicado. Eu, por um momento, acreditei que este projeto seria adiado, mas por conta do carinho de todos vocês, em breve ele será lançado. E vocês farão parte disso. Vocês farão parte de São Roque de Augustine. Obrigada. É isso aí, pessoal. Como eu falei aqui, o Guilhermo é um advogado brilhante, um grande escritor e um cara sensacional. Eu tenho uma dívida eterna com ele. Né? 3 casos, pelo menos que eu me lembro aqui, 3 processos, 3 causas em que ele me defendeu de graça. Eu só pagava as guias dos processos. E, sabe, gente, é um cara incrível. Então, quem puder ajudar, eu vou deixar o link dessa vaquinha do Guilhermo e da Raquel no comentário fixado, tá? Ali embaixo. A gente tem que privilegiar. Eu vou fazer a minha parte, estou divulgando aqui e vou dar minha contribuição também. Tá? Toda sorte para o Guilherme e para a Raquel. Tenho certeza que vocês vão conseguir lançar esse livro. Tá? Um forte abraço e a gente se vê por aí.